Confia em mim, meu amor. Foi o que o milionário sussurrou na noite de núpcias. Aquele momento se tornou o começo de tudo que ela sempre sonhou. De onde você está assistindo essa história? Se inscreve no canal e deixa o like, porque o que aconteceu depois daquela noite mudou a vida dela para sempre. O vestido de seda deslizou pelos seus ombros como água morna, e cada centímetro de pele exposta parecia despertar sob a luz dourada das velas que Heitor havia espalhado por toda a suíte presidencial. Isadora sentiu o perfume de jasmim que ele havia espalhado meticulosamente, como se cada pétala branca fosse uma promessa sussurrada ao ar. Suas mãos tremiam, não de medo, mas de uma excitação que jamais havia imaginado sentir em seus 21 anos de existência ancorada à pequena vila litorânea de Guarujá, onde o cheiro de sal e peixe frito marcavam o ritmo dos dias. Ele, com seus cabelos grisalhos impecavelmente penteados para trás e aqueles olhos que guardavam décadas de experiência como quem guarda segredos em baús antigos, segurou seu rosto com uma delicadeza que contrastava violentamente com sua presença imponente. Heitor tinha mãos grandes, de homem que havia construído impérios erguendo prédios, onde antes só havia terrenos baldios, mas naquele momento as usava com a suavidade de quem segura porcelana frágil. Confia em mim, meu amor, sussurrou ele, e sua voz grave ecoou no peito de Isadora como o som de uma igreja vazia. E ela confiou. Naquele momento preciso, sob o brilho ambíguo de São Paulo que se infiltrava pelas janelas do 22º andar, ela acreditou com cada fibra do seu ser que estava prestes a viver o conto de fadas que sempre sonhara enquanto lia romances sob as amendoeiras centenárias do seu bairro. Mas o que Isadora não sabia, o que não podia sequer intuir enquanto seu coração batia descompassado contra as costelas, era que aquela noite de núpcias seria apenas o primeiro capítulo de uma jornada de 18 meses que testaria cada fibra do seu ser, que arrancaria camadas de ingenuidade como quem descasca uma cebola até chegar ao núcleo ardente da verdade, e que revelaria verdades que a transformariam de maneira tão completa que a mulher que era naquele instante deixaria de existir para dar lugar a alguém completamente nova. Há momentos na vida que parecem finais felizes, quando na realidade são apenas o limiar de um território desconhecido onde o preço da felicidade ainda não foi revelado. A cidade dormia lá embaixo, indiferente aos juramentos eternos que se teciam naquele quarto perfumado. Isadora fechou os olhos e se permitiu cair no abismo doce da promessa, sem saber que a verdadeira viagem mal havia começado. Os primeiros raios de sol que entraram pelas janelas do Cobertura, no bairro dos Jardins, tinham uma qualidade diferente da luz do Guarujá. Não eram os amanheceres rosados sobre o Atlântico que Isadora havia conhecido a vida toda, mas sim uma luminosidade urbana, filtrada pela névoa elegante de uma capital que nunca dormia completamente. Isadora acordou sozinha na cama enorme, entre lençóis de algodão egípcio que custavam mais que o carro do seu pai. O apartamento tinha o cheiro distintivo do luxo masculino, couro brasileiro, madeira de jacarandá e aquele perfume caro que Heitor usava e que se impregnava em tudo. Era tão diferente do aroma caseiro de bolo de fubá e café coado que perfumava sua antiga casa, que por um momento sentiu como se tivesse sido transportada para outro planeta. Levantou-se e caminhou descalça sobre o piso de mármore frio, abraçando-se. As janelas do chão ao teto ofereciam uma vista panorâmica do Parque Ibirapuera e da Avenida Paulista, que a deixava tonta. Tudo era tão grande, tão imponente, tão alheio. Bom dia, querida. A voz de Heitor a assustou. Já estava vestido com um terno cinza escuro impecável, tomando café expresso enquanto revisava documentos na sala de jantar. Parecia não ter dormido, ou talvez fosse simplesmente um daqueles homens que acordavam perfeitamente compostos, sem rastro da vulnerabilidade que o sono normalmente revela. Bom dia, respondeu ela, consciente de repente da sua camisola amassada, do cabelo bagunçado, de quão pequena se sentia naquele espaço projetado para gigantes. Heitor largou os papéis e se aproximou, depositando um beijo na sua testa. Tenho uma surpresa para você, anunciou,
e seus olhos brilhavam com aquela satisfação particular de quem está prestes a dar um presente que sabe que impressionará. A surpresa acabou sendo um cartão de crédito Platinum com seu nome gravado, um guarda-roupa completo de estilistas brasileiros que já havia sido entregue no closet, e uma consulta com um personal stylist para refinar alguns detalhes. Isadora sorriu e agradeceu, porque era isso que se esperava dela. Mas algo pequeno e afiado se instalou em algum lugar do seu peito. Durante as semanas seguintes, sua vida se transformou num turbilhão de descobertas. Aprendeu a transitar nos círculos sociais de Heitor, onde as conversas flutuavam sobre temas que lhe eram completamente estranhos: investimentos imobiliários, política tributária, férias em Trancoso e Punta del Este. As esposas dos sócios de Heitor a tratavam com uma cortesia gelada, sorrindo com os lábios, mas não com os olhos, avaliando-a constantemente. Você deveria prender o cabelo. Fica mais elegante, sugeriu Heitor, uma noite antes de um jantar importante. E talvez aquele vestido azul que comprei para você, o preto é jovem demais. Isadora trocou de vestido, prendeu o cabelo. Sorriu durante todo o jantar, enquanto homens de 50 anos faziam piadas que não entendia, e suas esposas falavam de tratamentos de spa que custavam o que sua família ganhava num mês. Ao completar um mês de casada, descobriu a biblioteca de Heitor, um espaço que ele mal usava, mas que estava cheio de primeiras edições e livros de arte. Escondia-se ali durante as tardes, lendo, tentando encontrar algo de si mesma entre tantas coisas novas e brilhantes que ameaçavam dissolvê-la. Foi nessa biblioteca, folheando um álbum fotográfico antigo que encontrou numa prateleira alta, que Isadora fez uma descoberta que faria tremer os alicerces da sua vida de recém-casada. As fotografias mostravam Heitor, mais jovem, mas igualmente imponente, ao lado de uma mulher loira no que claramente era um casamento. Mais adiante no álbum, outro casamento, outra mulher, dessa vez morena. E depois, mais uma. 3 casamentos, 3 mulheres diferentes. 3 finais que ele nunca havia mencionado. Seus dedos tremeram segurando as fotografias. O coração batia tão forte que podia escutá-lo nos ouvidos. Heitor nunca lhe havia dito que tinha sido casado antes, muito menos 3 vezes. Quando ele chegou naquela noite, Isadora estava esperando na sala com o álbum aberto sobre a mesa de centro. "Quem são elas?" perguntou, e sua voz soou mais firme do que se sentia por dentro. Heitor olhou as fotografias com a mesma expressão que usaria ao revisar velhos contratos sem importância. "Isso é passado, Isadora. Não tem relevância." 3 esposas não têm relevância? Por que nunca mencionou? Ele suspirou, afrouxando a gravata com um gesto cansado. "Porque não queria que você formasse uma ideia errada. Elas foram erros. Mulheres que não compreendiam o que significava estar comigo, o que era necessário. Mas você..." Aproximou-se e pegou suas mãos. "Você é diferente. Soube disso no momento em que te vi." Isadora queria acreditar nessas palavras. Queria se agarrar a elas como um náufrago a um tronco, mas a semente da dúvida já havia sido plantada num solo fértil de incertezas. A confiança é como um cristal. Uma vez quebrado, mesmo quando reparado, as rachaduras permanecem visíveis sob certa luz. Naquela noite, Isadora dormiu encolhida na beirada da cama, e Heitor não pareceu notar. Ou se notou, decidiu que não era importante. Aos 3 meses de casamento, Isadora havia aprendido a navegar nas águas traiçoeiras da sua nova vida com um sorriso perfeitamente ensaiado. Havia descoberto que existia um código não escrito para tudo. Como segurar a taça de vinho nos jantares, quais assuntos evitar em conversas, quando rir e quando permanecer elegantemente calada. Era como aprender um idioma novo, exceto que ninguém te entregava um dicionário. Mas o verdadeiro desafio chegou quando conheceu Valéria. Valéria Monteiro era uma empresária de 45 anos que havia construído uma rede de boutiques de luxo em todo o Brasil. Era elegante daquele jeito, que só o dinheiro antigo e a confiança inabalável conseguem produzir. Cabelo perfeitamente cortado num bob prateado, ternos sob medida que provavelmente custavam mais que o carro de Isadora, e um jeito de olhar que te escaneava completa em 3 segundos
e te catalogava no seu sistema mental de classificação. Então você é a nova senhora Vasconcelos, disse Valéria, quando Heitor as apresentou numa inauguração de galeria no bairro da Vila Madalena. Seu sorriso era impecável, mas não chegava aos seus olhos cinzentos. Prazer, querida. Heitor me contou tanto sobre você. Isadora sentiu que estava sendo avaliada como uma das obras de arte penduradas nas paredes brancas da galeria. É um prazer conhecer uma amiga tão próxima do Heitor, respondeu usando o tom cortês que vinha praticando. Ah, somos mais que amigos, disse Valéria, e havia algo na forma como disse isso que fez o estômago de Isadora se apertar. Heitor e eu nos conhecemos há 20 anos. Vi toda a sua trajetória. Durante o resto da noite, Isadora notou como Valéria e Heitor interagiam com uma familiaridade que vinha apenas de décadas de conhecimento. Compartilhavam piadas internas, referências a pessoas e eventos que ela desconhecia, olhares de entendimento que não requeriam palavras. Isadora se sentiu invisível. Uma criança admitida numa conversa de adultos por cortesia, mas não por desejo genuíno de incluí-la. Foi ao ir ao banheiro que Isadora ouviu a conversa que mudaria tudo. Valéria estava no corredor, falando ao telefone, sem perceber que Isadora havia saído do banheiro feminino e estava bem atrás de uma coluna decorativa. Não, não me convence de jeito nenhum, dizia Valéria com voz baixa, mas clara. É mais uma interesseira, te falo. 21 anos? Vai, né? Tá clarinho o que ela quer. Heitor é meu amigo, e não vou permitir que mais uma destrua ele e saia com metade do patrimônio. A palavra interesseira queimou no peito de Isadora como brasa em carne viva. Ficou paralisada atrás da coluna, sentindo o mundo se inclinar levemente. Quando voltou para onde estava Heitor, ele estava rindo de algo que Valéria havia dito. Não notou que Isadora tremia, que suas mãos apertavam a pequena bolsa de festa até os nós dos dedos ficarem brancos. Naquela noite, no caminho para casa no Mercedes de Heitor, Isadora manteve-se em silêncio olhando pela janela as luzes de São Paulo, que passavam como estrelas cadentes. — Tá tudo bem? Perguntou Heitor, e sua preocupação soava genuína. — A Valéria me odeia, disse Isadora sem rodeios, ainda olhando pela janela. Heitor riu suavemente. — Valéria não te odeia. É só protetora. Viu relações minhas que não deram certo e se preocupa. Mas você é diferente, ela vai ver. Diferente das outras 3? Perguntou Isadora, e dessa vez girou para olhá-lo. Heitor apertou o volante. Isso não é justo. O que não é justo? Perguntar? Querer saber por que 3 casamentos terminaram antes do meu? Não terminaram bem porque elas não entenderam o que significava fazer parte da minha vida. Queriam me mudar, me controlar. Você não é assim. Mas enquanto Isadora escutava suas palavras, uma pergunta começou a se formar na sua mente como névoa que se condensa. Será que realmente elas haviam querido mudá-lo? Ou ele as havia mudado tanto que deixaram de se reconhecer? Quando alguém te diz que você é diferente de todos os outros, às vezes é um elogio. Outras vezes é um aviso de que você está prestes a percorrer o mesmo caminho que eles percorreram. Os dias seguintes transcorreram numa tensão silenciosa. Heitor a cobria de atenções. Joias que brilhavam como constelações capturadas. Perfumes importados em frascos de cristal lapidado, convites para restaurantes onde era preciso reservar com 3 meses de antecedência. Mas Isadora começou a notar um padrão. Cada presente vinha acompanhado de uma sugestão. Esse colar ficaria perfeito com aquele vestido que comprei, o verde esmeralda. Você deveria usar esse perfume no jantar de amanhã. É mais sofisticado. Por que não corta o cabelo? Um bob como o da Valéria ficaria elegante em você. Eram sugestões pequenas, embrulhadas em amor e preocupação. Mas começaram a se acumular como grãos de areia que eventualmente formam uma duna que te enterra. Uma tarde, Isadora se olhou no espelho do closet gigante e quase não se reconheceu. Seu cabelo estava penteado de um jeito que nunca teria escolhido. Usava roupas que, embora lindas, não pareciam suas. Até sua postura havia mudado. Mais rígida, mais elegante, menos ela. Quando isso havia acontecido? Em que momento havia começado a desaparecer? Tomou uma decisão então, impulsiva e temerária.
No dia seguinte, sem dizer nada a Heitor, matriculou-se na USP num curso noturno de administração de empresas. Usou sua identidade de solteira, seu sobrenome de antes do casamento, como se precisasse preservar um pedaço de quem havia sido. A primeira noite de aulas, sentada numa sala de aula com cheiro de giz e páginas de livros velhos, cercada de estudantes que não sabiam quem era nem com quem estava casada, Isadora sentiu algo que não havia experimentado em meses. Sentiu-se como ela mesma. Quando Heitor perguntou naquela noite onde tinha estado, ela mentiu. No clube, com as outras esposas, pilates e depois chá. Foi sua primeira mentira deliberada, e a sensação foi estranha. Parte culpa, parte libertação. Porque pela primeira vez em 3 meses, havia feito algo só para si mesma, algo que ninguém tinha sugerido, presenteado ou aprovado. Às vezes, a menor mentira é o primeiro ato de honestidade consigo mesmo. Os meses 4 e 5 do casamento transcorreram numa dança cuidadosa de vidas duplas. De dia, Isadora era a esposa perfeita. Organizava jantares para os sócios de Heitor, comparecia a eventos beneficentes, onde sorria para fotografias que apareceriam em revistas de sociedade, aprendia a distinguir entre vinhos chilenos e argentinos. À noite, 3 vezes por semana, transformava-se em outra pessoa. Uma estudante anônima que tomava notas freneticamente, que debatia sobre modelos de negócio e estratégias de mercado, que levantava a mão para fazer perguntas sem medo de parecer ignorante. A adrenalina de manter o segredo era embriagadora e aterrorizante ao mesmo tempo. Isadora havia comprado uma mochila barata na 25 de março, onde escondia seus livros-texto e cadernos. Guardava no porta-malas do seu próprio carro, um Gol pequeno que mal usava, porque Heitor insistia que o motorista a levasse a todos os lugares. Havia memorizado as rotas que evitavam as áreas onde poderiam encontrar conhecidos de Heitor. Mas as mentiras têm peso, e cada uma se somava à carga que carregava em segredo. Uma noite de maio, Heitor chegou em casa mais cedo que o normal. Isadora mal havia tido tempo de esconder seus livros e trocar a roupa confortável que usava para as aulas. "Por que você está sem fôlego?" perguntou ele, olhando-a com curiosidade enquanto tirava o paletó. "Estava fazendo exercício", improvisou Isadora. "Na esteira." Heitor a olhou de um jeito estranho, como se pudesse ver através das palavras, mas não disse nada. Em vez disso, aproximou-se e a abraçou, e por um momento Isadora sentiu uma onda de culpa tão intensa que quase confessou tudo. Mas não confessou, porque algo nela sabia que se revelasse esse pequeno ato de autonomia, ele encontraria um jeito de transformá-lo em algo que precisava da aprovação dele, da orientação dele, do controle dele. O 5º mês trouxe um novo desafio. Numa das suas aulas, Isadora conheceu Marcelo, um estudante de 28 anos, que trabalhava numa startup de tecnologia durante o dia e estudava à noite para expandir sua compreensão do mundo empresarial. Era tudo o oposto de Heitor, desalinhado, apaixonado, com ideias que brotavam dele como água de uma fonte. Sua análise sobre a disrupção do mercado imobiliário foi brilhante, disse Marcelo depois da aula uma noite, enquanto ambos caminhavam em direção ao estacionamento. "Você trabalha com o que durante o dia?" Isadora hesitou. "Sou casada, me dedico ao lar." A expressão de Marcelo não mudou, não houve julgamento. "Bem, você tem um talento natural para isso. Deveria considerar profissionalmente." Essas palavras ficaram com ela, revoando na sua mente como borboletas presas. Foi também no 5º mês que Valéria aumentou sua campanha silenciosa. Começou a aparecer na cobertura casualmente quando Heitor não estava, sempre com alguma desculpa. Trazer documentos, discutir um projeto conjunto, deixar um presente. Mas Isadora sabia que a verdadeira razão era vigiá-la, buscar evidências de que era exatamente o que Valéria suspeitava. Uma interesseira, uma aproveitadora, alguém temporário na vida de Heitor. Uma tarde particularmente tensa, Valéria sentou-se na sala tomando chá, enquanto Isadora se sentia interrogada como uma criminosa. "Me conta sobre sua família", disse Valéria com aquele tom que soava amável, mas tinha bordas afiadas. Heitor disse que vem de uma cidade pequena no litoral. "Sim, do Guarujá."
respondeu Isadora, mantendo sua voz tranquila, embora por dentro se sentisse como um animal encurralado. Deve ser uma mudança enorme para você. Tudo isso. Valéria fez um gesto abrangendo a cobertura luxuosa. Às vezes me pergunto se não é demais para alguém tão jovem. Se você realmente entende a responsabilidade que vem com ser esposa de um homem como o Heitor. Isadora apertou sua xícara de chá. Eu o amo. Isso é o que importa. Será mesmo? Valéria se inclinou para frente, e seus olhos cinzentos a perfuraram. Ou você ama o que ele pode te oferecer? O silêncio que seguiu foi tão denso que Isadora sentiu que poderia cortá-lo com uma faca. Finalmente, com uma voz que mal reconhecia como sua, respondeu: Gostaria que você fosse embora. Valéria sorriu, mas foi um sorriso triste. Só estou tentando protegê-lo, querida. É o que amigos de verdade fazem. Depois que Valéria foi embora, Isadora ficou olhando seu reflexo nas janelas do chão ao teto, vendo São Paulo se estender abaixo dela como um organismo vivo e indiferente. A pergunta de Valéria ecoava na sua cabeça. Amava Heitor ou amava o que ele representava? A verdade era mais complicada que um simples sim ou não. Amava a atenção que ele lhe dava, o jeito como a fazia se sentir especial, a segurança que sua presença imponente proporcionava. Mas também estava começando a se ressentir do jeito como cada aspecto da sua vida requeria a aprovação dele, como sua identidade estava se dissolvendo no reflexo do que ele queria que ela fosse. O amor verdadeiro não deveria parecer uma negociação constante entre quem você é e quem esperam que você seja. Ao final do 5º mês, Isadora estava vivendo fragmentada. Uma parte dela era a esposa submissa que Heitor precisava, outra parte era a estudante faminta de conhecimento. E uma terceira parte, a menor mas mais persistente, era a menina do Guarujá, que ainda lembrava o gosto da liberdade, do ar salgado, de ser simplesmente Isadora sem sobrenomes, nem títulos, nem expectativas. E essas 3 versões de si mesma estavam começando a entrar em conflito, criando rachaduras internas que logo se tornariam impossíveis de ignorar. O 6º mês chegou com uma ligação telefônica que mudaria tudo. Isadora estava na biblioteca, estudando para uma prova de estratégias corporativas, quando ouviu Heitor entrar na cobertura com passos pesados que não soavam normais. Normalmente, ele se movia com uma confiança que fazia eco no mármore. Mas esses passos eram diferentes, arrastados, vacilantes. Saiu da biblioteca e o encontrou no hall de entrada, sua maleta jogada no chão, a gravata afrouxada de maneira descuidada, o rosto de uma cor acinzentada que nunca tinha visto nele. Heitor? Sua voz saiu como um sussurro preocupado. O que aconteceu? Ele levantou os olhos para ela, e neles havia algo que a aterrorizou. Medo. Heitor, o homem que sempre estava no controle, que lidava com crises corporativas como quem joga xadrez, estava genuinamente assustado. Estão me investigando, disse, e sua voz quebrou no final da frase. Receita Federal. Irregularidades fiscais em 3 das minhas principais empresas. Dizem que há evidências de sonegação, de contas ocultas, de... Passou as mãos pelo cabelo, despenteando-o pela primeira vez desde que o conhecia. Juro por Deus, Isadora, que não sei de nada disso. Assinei documentos, sim, mas confiei na minha equipe. No Casimiro, o contador que havia trabalhado para Heitor durante 15 anos. O homem de confiança que gerenciava todos os aspectos financeiros, enquanto Heitor se concentrava em estratégia e expansão. Isadora se aproximou, pegou suas mãos trêmulas. Me conta tudo, desde o começo. E assim, pela primeira vez em 6 meses de casamento, Heitor desmoronou. Sentaram-se no sofá de couro e ele contou tudo. A ligação do advogado naquela tarde, os documentos que a Receita havia apresentado, as acusações que poderiam significar não só multas milionárias, mas potencialmente prisão. Chorou nos seus braços, esse homem de 42 anos que havia construído um império, soluçando como uma criança perdida. Trabalhei a vida inteira para isso, disse entre lágrimas. Desde que tinha 18 anos, e tive que sair de Juiz de Fora com R$ 500 no bolso.
Cada prédio que construí, cada contrato que fechei, foi honesto. Não sou criminoso, Isadora. Não sou. E naquele momento, algo fundamental mudou dentro dela. Não foi piedade o que sentiu, embora houvesse compaixão. Não foi o instinto de resgatar, embora houvesse o desejo de ajudar. Foi algo mais profundo. Pela primeira vez, viu Heitor não como o homem perfeito e imponente que a havia seduzido, mas como um ser humano profundamente imperfeito, vulnerável, com medos e fraquezas, como qualquer outro. O amor verdadeiro, compreendeu Isadora naquele instante de clareza, não nasce quando alguém é perfeito, nasce quando você vê suas rachaduras e decide ficar mesmo assim. Durante as semanas seguintes, a vida se tornou um turbilhão de advogados, documentos, reuniões emergenciais. Heitor estava consumido, chegando em casa de madrugada, com olheiras profundas e as mãos tremendo do estresse e excesso de café. Isadora teve que tomar uma decisão. Podia se afastar, se proteger, se distanciar da tempestade que se aproximava. Ou podia se envolver. Decidiu se envolver. Começou a assistir às reuniões com os advogados, tomando notas detalhadas. Usou o que estava aprendendo nas aulas noturnas para fazer perguntas que surpreenderam os profissionais da área jurídica. Pediu cópias de todos os documentos financeiros e começou a revisá-los com a metodologia que havia aprendido no seu curso de análise contábil. Você não precisa fazer isso, disse Heitor uma noite, encontrando-a cercada de papéis na sala de jantar às 2 da manhã. Não é sua responsabilidade. Sou sua esposa, respondeu ela simplesmente, e ao dizer isso percebeu que era a primeira vez que realmente sentia o peso e o significado dessas palavras. Foi na terceira semana investigando os documentos que Isadora encontrou algo. Uma série de transferências que não coincidiam com as autorizações de Heitor. Pequenas no começo, mal notáveis, mas aumentando gradualmente nos últimos 5 anos. Todas conectadas a contas que Heitor nunca havia aberto, mas que estavam em seu nome. Seu coração batia forte, enquanto seguia o rastro do dinheiro, usando técnicas que havia aprendido apenas 2 semanas antes na aula. Cada pista a levava mais fundo, até que finalmente, numa madrugada de documentos e café frio, encontrou a origem. Casimiro. O homem de confiança, aquele que estava com Heitor desde quase o início, havia estado desviando fundos sistematicamente, criando um labirinto de contas fantasma e transações falsas tão elaborado que havia levado anos para construir. E havia feito tudo usando as assinaturas e autorizações de Heitor, transformando-o no bode expiatório perfeito. Quando Isadora apresentou suas descobertas a Heitor na manhã seguinte, ele simplesmente ficou olhando os papéis em silêncio. Depois olhou para ela, e em seus olhos havia algo que nunca tinha visto antes. Respeito genuíno. Como você soube procurar isso? Perguntou. E ali estava. O momento da verdade. Isadora respirou fundo. Tenho feito aulas, na faculdade, de administração de empresas. À noite, durante os últimos meses, menti sobre ir para o clube. O silêncio que seguiu pareceu durar uma eternidade. Isadora podia escutar seu próprio coração batendo, o tic-tac do relógio de parede no hall, o zumbido distante do trânsito de São Paulo lá embaixo. Finalmente, Heitor falou, e sua voz estava carregada de uma emoção que ela não conseguiu decifrar. Por que mentiu? Porque eu precisava de algo que fosse só meu, porque estava me perdendo em tudo isso. Fez um gesto abrangendo a cobertura, a vida luxuosa. Porque precisava lembrar que sou Isadora, não só a senhora Vasconcelos. Heitor levantou-se e caminhou até a janela, dando-lhe as costas. Isadora sentiu seu coração encolher, esperando a explosão de raiva, as acusações de traição, talvez o fim do casamento. Mas quando ele se virou, seus olhos estavam vermelhos. Você tá certa, disse com voz quebrada. Tá completamente certa, e eu sou um idiota. Às vezes o perdão chega não quando você pede desculpas, mas quando finalmente se permite ser visto exatamente como é, com todas as suas necessidades e suas pequenas mentiras e seu desespero por manter algo de si mesmo intacto. Os dias que seguiram a revelação foram estranhos e tensos.
Heitor entregou as evidências que Isadora havia descoberto aos seus advogados, que imediatamente apresentaram uma denúncia contra Casimiro. O homem que havia sido sua mão direita durante 15 anos foi preso uma semana depois, e com sua detenção veio uma avalanche de evidências adicionais que confirmavam sua culpa. Mas a vindicação legal de Heitor não curou a rachadura que havia se aberto no casamento. "Por que não me contou?" perguntou Heitor uma noite, e dessa vez sua voz não tinha raiva, apenas uma tristeza profunda. Porque sentiu que tinha que se esconder. Isadora estava sentada no sofá, abraçando os joelhos contra o peito, uma postura que não havia adotado em meses, vulnerável demais para a esposa perfeita que supostamente deveria ser. "Porque cada vez que eu queria fazer algo, você tinha uma opinião melhor. Cada escolha que eu fazia, você tinha uma sugestão de como melhorar. Meus sapatos, meu cabelo, minhas amizades, meus hobbies. Tudo precisava da sua aprovação. Eu só queria te ajudar a se adaptar", disse Heitor, e parecia genuinamente confuso. "A se sentir confortável no meu mundo." "Seu mundo." Isadora olhou direto nos olhos dele. "E quanto ao nosso mundo? Quando deixou de ser um espaço que construíamos juntos e virou seu mundo ao qual eu tinha que me adaptar?" O silêncio pesou entre eles como uma pedra. Foi Heitor quem finalmente o quebrou. "Sabe o que me apavora?" disse, e sua voz era quase um sussurro. "Que você tá certa, que sem perceber fiz exatamente o que fiz com as outras." Era a primeira vez que ele reconhecia abertamente suas ex-esposas, que as tirava da categoria de erros do passado e as colocava no contexto de um padrão. "O que aconteceu com elas de verdade?" perguntou Isadora. "A verdade, não a versão editada." Heitor fechou os olhos, como se lembrar causasse dor física. "Madalena, a primeira, era pintora. Quando casamos, ela tinha um pequeno ateliê em Pinheiros. Achei que podia dar algo melhor. Um estúdio maior, contatos em galerias importantes, financiamento para exposições. Mas cada vez que ela queria fazer algo do jeito dela, eu tinha uma ideia melhor. No final, ela parou de pintar completamente. Foi embora depois de 2 anos, disse que não conseguia nem lembrar o que a fazia feliz antes de me conhecer." Isadora sentiu um arrepio. Sofia, a segunda, era chefe. História parecida. Financiei o restaurante dela, mas logo estava sugerindo cardápios, decoração, equipe. Ela começou a beber. Muito. Quando foi embora, já não conseguia nem entrar numa cozinha sem ter ataques de pânico. E a terceira? Raquel. Heitor engoliu em seco. Era advogada, brilhante, apaixonada por direitos humanos. Achei que podia ajudá-la a ter mais impacto, então conectei ela com clientes corporativos que pagavam melhor. Aos poucos, ela largou os casos pro Bono. Parou de sair com os amigos do ativismo. Deixou de ser ela. Quando foi embora, gritou que eu tinha roubado a alma dela e nem tinha percebido. As lágrimas caíam livremente pelo rosto de Heitor agora. E agora você. Você, que é a mais jovem, a mais vulnerável. E eu estava fazendo exatamente a mesma coisa sem nem ver. Que tipo de monstro eu sou? Isadora se aproximou dele, segurou seu rosto entre as mãos. Você não é um monstro. É um homem que tem medo de perder o controle. Mas sabe o quê? Você não pode controlar o amor, Heitor. Só pode vivê-lo. A verdadeira coragem não é não ter medo. É reconhecer que você tem deixado o medo dirigir sua vida e decidir fazer algo diferente de qualquer jeito. Naquela noite, foi um ponto de virada. Heitor confessou algo que nunca havia dito a ninguém. Quando era jovem, antes de construir seu império, estava noivo de uma mulher da sua cidade. Ela o havia deixado por outro homem, alguém que já tinha dinheiro e status. Aquela traição o havia marcado profundamente, criando uma crença fundamental de que só sendo indispensável, só sendo a fonte de tudo de bom na vida de alguém, podia evitar ser abandonado de novo. Por isso controlo, admitiu. Se sou eu quem provê tudo, quem melhora tudo, então sou necessário. E o necessário não é descartado. Isadora sentiu uma onda de compaixão misturada com frustração. Mas pessoas não são empresas para otimizar, Heitor. Amor não é um contrato onde, se você cumprir todas as cláusulas certas, garante o resultado. É caótico e assustador,
e exige que você confie que a outra pessoa fica porque quer, não porque depende de você. Decidiram tentar algo radical. Heitor concordou em fazer terapia, algo que nunca havia considerado em seus 42 anos. Isadora continuaria seus estudos, mas agora abertamente, sem mentiras. E estabeleceriam limites claros. Ela teria autonomia sobre suas decisões pessoais. Ele trabalharia em soltar o controle. Soava bem em teoria. A prática foi infinitamente mais difícil. Ao 7º mês de casamento, justo quando Isadora pensava que haviam encontrado um novo equilíbrio frágil, o passado de Heitor veio bater à porta. Literalmente. Isadora estava sozinha na cobertura numa tarde de sábado, estudando, quando a campainha tocou. Abriu a porta e encontrou-se frente a 2 mulheres. Uma era loira, de uns 35 anos, com um estilo boêmio que incluía um chale tecido e múltiplos anéis de prata. A outra era morena, mais ou menos da mesma idade, vestida de maneira mais profissional, mas com olheiras profundas, que falavam de noites sem dormir. "Você é a Isadora?" perguntou a loira. "Sou... Quem são vocês?" "Sou Madalena", disse a loira. "E ela é Sofia. Somos 2 das ex-esposas do Heitor. Precisamos conversar com você." O coração de Isadora parou. Por um momento considerou fechar a porta, mas algo nas expressões dessas mulheres, algo desesperado e genuinamente preocupado, a fez dar um passo para o lado e deixá-las entrar. Sentaram-se na sala, o mesmo espaço elegante onde Isadora havia tomado chá com Valéria, onde havia tido tantas conversas desconfortáveis. Mas isso era diferente. Isso era território completamente novo. "Sabemos que provavelmente você acha que somos loucas", começou Sofia, "ou vingativas, ou que viemos causar problema. Mas a verdade é que quando soubemos que o Heitor tinha casado de novo, com alguém tão jovem, sentimos que tínhamos obrigação de te avisar." "Me avisar sobre o quê?" perguntou Isadora, embora parte dela já soubesse a resposta. Madalena falou suavemente. "Sobre o que ele faz. Não é que seja mal intencionalmente. Na verdade, acho que ele realmente acredita que está ajudando, que está melhorando nossas vidas. Mas o que realmente faz é nos apagar, aos poucos, até não sobrar nada de quem éramos antes dele." "Eu era pintora", continuou Madalena, e sua voz tremeu levemente. "Agora não consigo nem olhar para uma tela sem sentir náusea. Passei 5 anos em terapia tentando recuperar esse pedaço de mim mesma e ainda não consegui completamente." Sofia acrescentou. "Eu era chefe. Tinha sonhos de abrir um restaurante pequeno que servisse comida da minha região, do Paraná. Heitor financiou um restaurante, sim, mas transformou em algo completamente diferente. Alta gastronomia, preços exorbitantes, clientela que eu não reconhecia. E quando tentei objetar, ele me convenceu de que eu estava sendo pouco ambiciosa, de que estava me limitando. No final, odiava cada minuto naquele lugar. Comecei a beber para conseguir aguentar." "Vocês estão... melhor agora?" perguntou Isadora em voz baixa. "Estou sóbria há 3 anos", disse Sofia, "mas foi um inferno chegar aqui, e ainda cozinhar me dá ansiedade." As 3 ficaram em silêncio por um momento. Isadora podia escutar o tic-tac do relógio, o zumbido distante da cidade. "Por que vieram me contar isso?" perguntou finalmente. "Porque você é tão jovem", respondeu Madalena. "E porque vemos em você algo que tínhamos. Aquele olhar de alguém que está começando a não se reconhecer no espelho. Queríamos que você soubesse que não está louca. Que se sente que está se perdendo, provavelmente é porque está se perdendo. E queríamos que soubesse", acrescentou Sofia, "que você pode sair. Que não precisa ficar até não sobrar nada de você. Nós esperamos demais. Não cometa nosso erro." Depois que foram embora, Isadora ficou sentada no sofá por horas olhando pelas janelas enquanto São Paulo se transformava do dia para a noite. As palavras das ex-esposas ecoavam na sua mente, misturando-se com suas próprias experiências, com as confissões de Heitor, com tudo o que havia aprendido nesses 7 meses. Estava condenada a repetir o padrão? Ou seria possível, apenas possível, que porque Heitor havia reconhecido seu problema, pudessem quebrar o ciclo? Quando Heitor chegou naquela noite, Isadora contou sobre a visita.
Para crédito dele, ele não ficou bravo nem as descartou. Em vez disso, sentou-se pesadamente numa cadeira e disse: elas têm razão de vir. Têm razão de te avisar. Eu causei muito dano. A questão é, disse Isadora, você consegue mudar? Nós conseguimos juntos criar algo diferente? Porque não quero terminar como elas, Heitor. Mas também não quero desistir sem tentar de verdade. Às vezes o amor mais corajoso não é ficar apesar de tudo, mas ficar com condições claras, com limites firmes, com a disposição de ir embora se esses limites forem violados. Quero tentar, disse Heitor, mas preciso que você seja paciente comigo. Esse é meu padrão de uma vida inteira. Não vai mudar da noite para o dia. E eu preciso que você entenda, respondeu Isadora, que não posso ser paciente indefinidamente. Que há um limite de quanto posso sacrificar de mim mesma, mesmo por amor. Concordaram em se comprometer novamente com a terapia, tanto individual quanto de casal. Concordaram em criar zonas sagradas nas suas vidas onde o outro não podia interferir. Seus estudos eram zona sagrada para Isadora. E os domingos de manhã seriam zona sagrada para Heitor praticar o ciclismo que havia abandonado anos atrás. Mas mesmo enquanto faziam esses planos, Isadora sabia que o verdadeiro desafio ainda estava por vir. Porque uma coisa é reconhecer um problema num momento de clareza, e outra completamente diferente é mudar quando a pressão é real e os velhos padrões puxam você como correntes submarinas. O universo não demorou para colocá-los à prova. O 8º mês trouxe consigo uma confluência de crises que parecia projetada especificamente para testar cada ponto fraco no relacionamento. Primeiro, embora as acusações legais contra Heitor tivessem sido retiradas graças às evidências de fraude de Casimiro, o dano à sua reputação já estava feito. 2 dos seus maiores clientes corporativos cancelaram contratos, citando preocupações com a gestão. Os bancos começaram a revisar suas linhas de crédito. O império que havia construído durante 2 décadas começou a tremer. Segundo, Isadora recebeu uma proposta de emprego. Uma das suas professoras, impressionada com seu trabalho em aula e sem saber quem era seu marido, a recomendou para um estágio numa prestigiosa consultoria empresarial no Rio de Janeiro. Era uma oportunidade incrível para alguém que nem tinha terminado a faculdade, mas significaria se mudar para o Rio por 6 meses. Terceiro, Valéria lançou o que só podia ser descrito como uma campanha aberta para separar Isadora de Heitor. Começou a espalhar rumores nos seus círculos sociais sobre Isadora ter estado estudando às escondidas como se fosse algum tipo de traição, sugerindo que estava planejando se divorciar e levar metade do patrimônio de Heitor. As ligações telefônicas de Heitor começaram a ser interceptadas por Valéria, que insistia em estar presente em todas as reuniões empresariais para proteger os interesses dele. E quarto, Isadora descobriu que estava exausta. A vida dupla de ser esposa e estudante, o estresse constante de navegar pelo casamento complicado, o peso de saber que 2 mulheres antes dela haviam falhado no mesmo caminho que estava percorrendo, tudo se acumulava como blocos de cimento nas suas costas. Uma noite, tudo explodiu. Heitor chegou em casa depois de uma reunião particularmente devastadora, onde havia perdido outro cliente importante. Estava sombrio, tenso, bebendo uísque direto da garrafa. Algo que Isadora nunca o tinha visto fazer. Ela estava na sala de jantar, cercada de papéis, dividida entre propostas de emprego e estudos de caso para as aulas. "O que é isso?" perguntou Heitor, pegando um dos papéis. "Consultoria no Rio? É uma oportunidade", respondeu Isadora cansada. "Boa. Ia me consultar ou simplesmente ia decidir se mudar para outra cidade?" Isadora sentiu a fadiga se transformar em raiva. Consultar. De novo com essa palavra. Como se eu precisasse da sua permissão para respirar. Não é permissão, é consideração. Tô à beira do colapso financeiro, minha empresa está caindo aos pedaços e você está pensando em ir para o Rio? Sua empresa, repetiu Isadora. Sua crise. Seu mundo. Quando, Heitor, nesses 8 meses, falamos dos meus sonhos, das minhas oportunidades, da minha carreira. Te dei tudo. Não quero que você me dê nada, gritou Isadora, e foi a primeira vez que realmente levantou a voz.
Quero construir algo eu mesma. Quero saber que posso me sustentar sem suas joias, sem seu dinheiro, sem seu sobrenome. Você não entende? Se não sei quem sou sem tudo isso, então nunca vou saber se fico porque te amo ou porque tenho medo de ir embora. Heitor largou a garrafa com tanta força que Isadora se assustou. Depois de tudo que passamos, ainda duvida? Todo dia, disse Isadora, e as lágrimas finalmente começaram a cair. Todo dia me pergunto se sou Isadora ou se sou o projeto de melhoramento do Heitor. Todo dia me olho no espelho e tenho que fazer um esforço para lembrar quem eu era antes de te conhecer. As palavras flutuaram entre eles como cacos de vidro. Então, talvez, disse Heitor com voz perigosamente baixa, você devesse ir embora. Se é tão terrível estar comigo, se sou tão controlador e destrutivo, talvez devesse fazer o que as outras fizeram. Fugir antes que eu te destrua completamente. Isadora olhou para ele, viu a dor nos seus olhos misturada com raiva defensiva e sentiu algo se quebrar dentro dela. Não seu amor por ele, surpreendentemente, mas sua tolerância para essa dança interminável de aproximação e distanciamento, de promessas e recaídas. Você tem razão, disse finalmente. Preciso ir embora. O choque no rosto de Heitor foi instantâneo. Isadora, não permanentemente, continuou ela, sua voz tremendo, mas firme. Mas preciso de espaço, preciso de uma semana, talvez 2, para pensar, para estar num lugar onde não seja sua esposa, onde não tenha que me preocupar com seus problemas empresariais, ou com o que a Valéria pensa, ou com o legado das suas ex-esposas. Só eu, Isadora, de 21 anos, tentando descobrir que diabos eu quero da minha vida. Para onde você vai? Para casa, pro Guarujá, com minha família. Heitor desabou numa cadeira, de repente parecendo 10 anos mais velho. E depois? Não sei, admitiu Isadora. Sinceramente, Heitor, não sei. Mas acho que essa é exatamente a razão pela qual preciso fazer isso. Às vezes, o amor exige distância. Não a distância que destrói, mas a distância que clarifica, que permite que você se lembre de quem é quando não está se definindo em relação a outra pessoa. Naquela noite, Isadora fez uma mala pequena. Heitor ficou no escritório e nenhum dos dois dormiu. Na manhã seguinte, Isadora pegou um ônibus em direção ao Guarujá, vendo São Paulo desaparecer na distância, enquanto as lágrimas corriam silenciosamente pelas suas bochechas. Não sabia se estava fugindo ou se estava se salvando. Talvez, pensou, fossem a mesma coisa. A casa dos seus pais cheirava exatamente como Isadora se lembrava. Café recém-coado, bolo de fubá e aquele aroma indefinível do mar que se infiltrava por todas as janelas abertas. Sua mãe, Carmen, a abraçou na porta sem fazer perguntas, embora Isadora pudesse ver a preocupação nos seus olhos cansados. Bem-vinda de volta, filha. Foi tudo o que disse. Nos primeiros dias, Isadora simplesmente existiu. Acordava com o sol. Caminhava descalça pela praia onde havia brincado quando criança. Sentava-se nas pedras deixando a espuma do Atlântico salpicar seus pés. O ritmo aqui era completamente diferente do de São Paulo. Mais lento, mais simples, mais honesto. Sua avó, Pilar, a encontrou no terceiro dia sentada no pequeno quintal cheio de gerânios e vasos de manjericão. A anciã estava bordando, como sempre, suas mãos enrugadas movendo a agulha, com uma precisão que desmentia seus 80 anos. Quer me contar, ou quer que eu simplesmente sente aqui em silêncio? Perguntou Pilar. Isadora sorriu apesar das lágrimas que ameaçavam voltar. Não sei se consigo colocar em palavras a bagunça que é minha vida, vó. Tenta. Tenho o dia todo. E assim, Isadora contou tudo. Heitor, o casamento apressado, as pequenas mentiras que se tornaram grandes, as ex-esposas, a crise financeira, sua própria luta para manter algo de si mesma intacta. As palavras jorraram como um rio transbordado. Toda a dor e confusão e exaustão de 8 meses acumulados. Pilar escutou sem interromper, suas mãos nunca parando no bordado. Quando Isadora finalmente ficou sem palavras, a anciã deixou seu trabalho de lado e pegou as mãos da neta. O amor verdadeiro não diminui ninguém, minha filha. Ele acrescenta. Se você se sente menor em vez de maior,
então algo está errado. E não importa o quanto você o ame, não pode sacrificar sua alma no altar de nenhum relacionamento. Mas ele está tentando mudar, protestou Isadora. Foi para terapia, reconheceu os padrões. Reconhecer um problema e mudá-lo são duas coisas bem diferentes, disse Pilar, com a sabedoria de quem havia vivido 8 décadas. E você, Isadora? O que você quer? Essa pergunta a perseguiu durante os dias seguintes. O que ela queria? Havia passado tanto tempo reagindo ao que Heitor queria, se adaptando, resistindo, tentando encontrar equilíbrio, que havia perdido de vista seus próprios desejos. Uma tarde, seu irmão mais novo, Jefferson, um rapaz de 17 anos com o cabelo despenteado pelo vento e as mãos perpetuamente manchadas de óleo de motor, trabalhava na oficina mecânica da cidade, sentou-se ao seu lado no calçadão. Sabe o que sempre gostei em você? Disse sem preâmbulo. Que você sempre soube exatamente quem era. Quando todo mundo na escola estava tentando ser como todo mundo, você simplesmente era a Isadora. Lia seus livros românticos sem vergonha, ajudava o pai no mercado mesmo sendo chato para os outros meninos, sonhava alto, mas sem perder o pé no chão. Aonde você quer chegar, Jeff? Que essa Isadora que eu conheci, minha irmã Massa, não precisava da aprovação de ninguém. E acho que ela ainda está aí, só que enterrada debaixo de um monte de expectativas que nem são suas. As palavras do irmão se somaram às da avó, criando um coro de vozes que diziam o que talvez ela já soubesse no coração. No 5º dia em casa, Isadora fez algo que não fazia há meses. Pegou seu velho caderno de quando era adolescente, aquele onde costumava escrever seus sonhos e planos para o futuro. Leu com lágrimas nos olhos, vendo a menina de 18 anos que havia sido, cheia de ambições e esperanças. Aquela menina queria viajar, queria estudar, queria construir algo próprio, talvez uma pequena empresa de turismo na sua cidade que ajudasse a preservar as tradições locais enquanto trazia visitantes. Queria família, eventualmente, mas primeiro queria saber quem ela era. Nada disso incluía se tornar a esposa troféu de um empresário de São Paulo. Mas então, pensou, o Heitor de agora não era exatamente o mesmo homem que a havia seduzido naquela exposição de arte. Ele também estava mudando, ou pelo menos tentando. A pergunta era, podiam mudar juntos em direção a algo saudável ou estavam simplesmente prolongando o inevitável? No 7º dia, Heitor ligou. Isadora vinha evitando o celular, mas finalmente atendeu. Oi. A voz dele soava cansada, vulnerável. Oi, respondeu ela. Não vou te pressionar para voltar, disse ele. Só precisava ouvir sua voz. Saber que você está bem. Tô processando, pensando. Tenho pensado também. Tive várias sessões com meu terapeuta essa semana e ele me fez uma pergunta que não consegui responder. O que eu realmente quero de um casamento? E o que concluiu? Que a vida toda busquei controle porque tenho pavor de abandono. Mas buscando controle, garanto o abandono. É uma profecia autorrealizável. E com você, Isadora, não quero fazer isso. Mas não sei como não fazer. É tudo que conheço. Isadora fechou os olhos, sentindo o sol no rosto, escutando as gaivotas gritando à distância. Quer saber o que aprendi essa semana? Quero. Que te amo. Realmente te amo. Mas que te amar não pode significar me perder. E que se eu tiver que escolher entre te amar e me amar, vou ter que me escolher. O silêncio do outro lado da linha foi longo. Finalmente, Heitor falou com voz quebrada. E se você não precisar escolher? E se encontrarmos um jeito de ambos poderem existir completamente, sem um diminuir o outro? Não sei se isso é possível pra gente, Heitor. Mas você estaria disposta a tentar? Uma última vez, mas de verdade, sem meias medidas? As decisões mais importantes da vida raramente vêm com certeza. Vêm com esperança e medo em partes iguais, e a coragem é escolher de qualquer jeito. Preciso de mais tempo, disse finalmente Isadora. Pelo menos mais uma semana. E quando eu voltar? Se eu voltar, precisamos de regras claras, limites reais. E se forem quebrados, eu vou embora, sem segundas chances. Tá bom, disse Heitor. Leva o tempo que precisar. Vou estar aqui. Depois de desligar, Isadora ficou olhando o horizonte onde o azul do Atlântico se encontrava com o azul do céu, e pela primeira vez em meses,
Sentiu algo parecido com clareza. Isadora passou mais 10 dias no Guarujá, mas não foram dias de férias nem de fuga. Foram dias de trabalho duro consigo mesma, de confrontar verdades desconfortáveis e tomar decisões difíceis. Decidiu aceitar a oferta da consultoria no Rio, mas nos seus termos. Trabalharia remotamente quando possível, viajando ao Rio só quando absolutamente necessário. Terminaria a faculdade não importa o que acontecesse com seu casamento. Manteria uma conta bancária separada com seu próprio dinheiro ganho. Também decidiu mais uma coisa. Se voltasse para Heitor, seria como parceira, não como subordinada. E se ele não conseguisse aceitar isso, se em 6 meses não visse progresso real, iria embora, sem culpa, sem olhar para trás. No dia antes de voltar para São Paulo, teve uma última conversa com sua avó. "Tem certeza disso, minha filha?" perguntou Pilar, enquanto compartilhavam café com leite no quintal, o aroma do mar se misturando com o do café. "Não", admitiu Isadora. "Mas acho que às vezes a certeza é um luxo que não podemos ter. Só posso fazer meu melhor esforço e estar disposta a mudar de rumo se as coisas não funcionarem." Pilar sorriu. "Essa é a resposta mais sábia que você deu em anos. Sabe, seu avô e eu nem sempre tivemos um casamento fácil. Houve momentos, especialmente quando éramos jovens, que achei que não sobreviveríamos. Mas aprendemos a lutar juntos contra os problemas, em vez de lutar um contra o outro. Se você conseguir fazer isso com o Heitor, se conseguirem se tornar aliados em vez de adversários, então talvez tenham uma chance." Isadora voltou para São Paulo num ônibus ao entardecer, vendo a paisagem mudar das praias atlânticas para os morros de São Paulo. Seu coração batia forte enquanto o ônibus se aproximava do terminal Tietê, sem saber exatamente o que encontraria. Heitor estava esperando na plataforma. Parecia diferente. Mais magro, com olheiras, o cabelo ligeiramente mais longo e despenteado do que normalmente permitiria. Quando seus olhos se encontraram, Isadora viu algo neles que não tinha visto antes. Humildade verdadeira. Não correram um para o outro como nos filmes. Em vez disso, caminharam lentamente, fechando a distância com passos medidos até ficarem frente a frente. "Oi", disse Heitor. "Oi", respondeu Isadora. "Podemos conversar?" Não foram para a cobertura. Em vez disso, caminharam até o Parque Ibirapuera, agora banhado na luz dourada do entardecer. Sentaram-se num banco perto do lago, onde os pedalinhos flutuavam preguiçosamente. "Tomei algumas decisões", começou Isadora, "e preciso que você escute sem interromper." Heitor assentiu. Isadora contou sobre o trabalho, sobre sua decisão de manter independência financeira, sobre seus limites não negociáveis. A cada palavra podia ver Heitor processando, e podia ver o esforço que custava não interromper com sugestões ou correções. Quando terminou, Heitor ficou em silêncio por um longo momento. Finalmente falou. "Vendi a cobertura." Isadora piscou, surpresa. "O quê?" "Vendi, precisava de liquidez para a empresa de qualquer jeito, mas mais que isso, precisava de um novo começo. Aquele lugar estava cheio de fantasmas, de expectativas, de todas as minhas ex-esposas e todos os meus erros. Comprei um apartamento menor em Moema. 2 quartos, um que pensei que você poderia usar como escritório para o seu trabalho. É modesto, não tem as vistas impressionantes, mas é nosso. Ou poderia ser, se você decidir que quer tentar." Isadora sentiu lágrimas queimar em seus olhos. "Heitor, e me afastei da Valéria. Bom, não exatamente afastei, mas deixei claro que nossa amizade não pode continuar se ela não respeitar nosso casamento. Ela não aceitou bem. Na verdade, já não fala mais comigo, mas você tinha razão. Ela fazia parte do problema. Estava tão preocupada em me proteger que não me deixava crescer." Isadora pegou a mão dele. "Essas são mudanças grandes. Precisava provar que não são só palavras, que entendo a gravidade disso, que sem você, sem uma versão saudável de nós, nada mais importa." Passaram a hora seguinte conversando, estabelecendo regras concretas. Terapia de casal toda semana, sem exceções. Decisões importantes seriam tomadas juntos, com peso igual. Cada um teria seus próprios espaços e atividades onde o outro não interferiria. E se alguma dessas regras fosse quebrada, Isadora iria embora.
Fim da história. E se eu falhar? Perguntou Heitor com voz pequena. E se, apesar de todas as minhas intenções, cair nos velhos padrões? Então, vou te apontar, vou te lembrar do nosso acordo, e você vai ter a chance de corrigir o rumo. Uma vez. Talvez duas, se o esforço for genuíno. Mas se virar padrão, se eu ver que você realmente não está mudando, mas só dizendo que vai mudar, vou embora. E tem que estar tudo bem para você que eu vá embora se for necessário. Você não pode me segurar com culpa ou medo. Heitor assentiu, lágrimas correndo pelas bochechas. Tá bom. O perdão verdadeiro não é esquecer que algo aconteceu. É lembrar completamente e escolher dar a outra pessoa uma chance de ser diferente, sabendo que você tem o poder de ir embora se não for. Não foi uma reconciliação de conto de fadas. Não teve música de fundo nem beijo cinematográfico sob o entardecer. Apenas duas pessoas machucadas e complicadas, decidindo que amar significava ser corajosos o suficiente para tentar de novo, diferente dessa vez, com os olhos completamente abertos. Isadora se mudou para o novo apartamento em Moema naquela noite. Era 1/10 do tamanho da cobertura, com paredes que precisavam de pintura e pisos que rangiam. Mas quando Heitor mostrou o quarto que havia convertido em escritório, com uma escrivaninha simples ao lado de uma janela que dava para um pequeno jardim, com uma limoeira, Isadora sentiu algo que não tinha sentido na cobertura luxuosa, que esse lugar poderia ser um lar verdadeiro. Os meses seguintes foram os mais difíceis da vida de Isadora, mas também os mais reveladores. Heitor não mudou da noite para o dia. Houve recaídas. Houve momentos em que Isadora encontrava sugestões sobre sua roupa no lavabo ou quando ele organizava reuniões que afetavam seu horário sem consultá-la primeiro. Mas a diferença era que agora, quando ela apontava, ele não ficava na defensiva. Pedia desculpas. Realmente pedia desculpas, não com palavras vazias, mas com mudança de comportamento. A terapia de casal foi brutal. O terapeuta, Dr. Henrique, um homem de voz suave, mas perguntas afiadas como facas, os forçou a confrontar verdades que prefeririam ter mantido enterradas. Numa sessão particularmente intensa, Dr. Henrique se dirigiu a Heitor. O que exatamente você teme que aconteça se não controlar cada aspecto da vida da Isadora? Heitor lutou com a resposta por um longo tempo. Finalmente, com voz quebrada. Que ela perceba que não sou suficiente, que sem tudo que posso oferecer sou só. Um homem de 42 anos, com um passado cheio de fracassos e uma incapacidade evidente de manter relacionamentos saudáveis. E você, Isadora? Dr. Henrique se virou para ela. Por que você se casou com o Heitor? Isadora havia preparado respostas bonitas para essa pergunta, mas naquele momento de vulnerabilidade, decidiu ser completamente honesta. Porque ele me fazia sentir especial. Porque depois de anos sentindo que não era suficiente para minha mãe, que nunca estaria à altura das expectativas dela, Heitor me fazia sentir extraordinária. E também porque eu tinha medo da ideia de terminar como minha mãe, trabalhando no mercado de peixe a vida toda, cansada, amargurada, sentindo que a vida passou sem perceber. Heitor representava escapar desse destino. Então ambos, disse Dr. Henrique, entraram nesse casamento não buscando amor tanto quanto fugindo dos seus próprios medos e inseguranças. Foi como se tivessem tirado um véu dos olhos. Noutra sessão, semanas depois, exploraram seus padrões individuais. Heitor revelou que sua primeira namorada, aquela que o havia deixado por um homem mais rico, tinha dito que ele nunca seria suficiente, que nunca chegaria a lugar nenhum. Essas palavras haviam se incrustado tão profundamente na sua psique que ele passou as 2 décadas seguintes tentando provar que estavam erradas, acumulando riqueza e poder como armadura. Isadora confessou que sua mãe, Carmen, constantemente a comparava desfavoravelmente com outras meninas da cidade, que eram mais práticas, mais bonitas, mas seja lá o que for. Nunca sentia que seu amor pelos livros ou seus sonhos de algo maior fossem valorizados. Heitor a havia feito sentir valorizada, mas o preço tinha sido se tornar a versão dela que ele precisava, não a que ela era. E quem vocês são realmente, além desses medos e essas máscaras? Perguntou o Dr. Henrique.
Essa pergunta os levou a uma tarefa. Durante um mês, cada um deveria fazer algo toda semana que fosse completamente para si mesmo, sem consideração do que o outro pensasse ou precisasse. Heitor começou a pedalar aos domingos de manhã, juntando-se a um grupo de ciclistas amadores que não sabiam nem se importavam com quem ele era. Isadora se juntou a um clube de leitura numa livraria independente perto de Pinheiros, onde discutiam romances num português entremeado com palavras de outras línguas, onde ninguém a julgava. Devagar, bem devagar, começaram a se redescobrir não só a si mesmos, mas um ao outro. Uma noite, Isadora estava cozinhando. Vinha aprendendo experimentos desajeitados que às vezes terminavam em desastres e outras em refeições decentes, quando Heitor chegou em casa cheirando a suor e ar livre depois de uma das suas pedaladas. "Você tá fedendo", disse Isadora rindo. "Eu sei", respondeu ele sorrindo de um jeito que Isadora não tinha visto antes. Genuíno, relaxado, sem a camada de controle cuidadoso que normalmente carregava. "Mas me sinto incrível, sabe? Tinha esquecido como é fazer algo só porque é divertido, não porque constrói contatos ou impressiona alguém." "Bem-vindo ao mundo dos mortais", brincou Isadora. Heitor se aproximou, abraçou-a por trás, enquanto ela mexia algo que cheirava vagamente a moqueca, mas que provavelmente não era. "Obrigado." "Por quê?" "Por não desistir de mim. Por acreditar que eu podia ser melhor. Por ser forte o suficiente para exigir que eu fosse melhor." Isadora se virou nos seus braços. "Heitor, te amo. Mas você precisa entender uma coisa. Não fico porque você é perfeito ou porque mudou completamente. Fico porque vejo o esforço, porque todo dia você escolhe tentar, mesmo quando é difícil. Isso é o que importa. O amor maduro não é a ausência de problemas. É a decisão diária de enfrentar esses problemas juntos, com honestidade e esforço compartilhado." Ao terceiro mês dessa nova fase, Isadora começou oficialmente seu trabalho com a consultoria. Era desafiador, às vezes avassalador, mas incrivelmente satisfatório. Quando recebeu seu primeiro salário, chorou. Não porque precisasse do dinheiro, mas porque representava algo que havia construído ela mesma, independente de Heitor. Heitor teve seus próprios desafios. Sua empresa se estabilizou, mas nunca voltaria às alturas de antes. Teve que aceitar ser um jogador médio em vez de um titã. Foi uma pílula amarga de engolir para alguém cuja identidade completa tinha estado envolvida no sucesso empresarial. Mas algo estranho aconteceu. Ao soltar a necessidade de ser o melhor, o mais rico, o mais poderoso, Heitor começou a encontrar satisfação em coisas mais simples, em projetos menores que realmente lhe interessavam, em relações de negócios baseadas em respeito mútuo em vez de dominação. Uma noite, na sessão de terapia, Doutor, Henrique os olhou com algo que poderia ter sido orgulho. "Vocês percorreram um longo caminho", disse, "mas quero fazer uma pergunta final antes de considerarmos encerrar nossa terapia intensiva. Por que vocês estão juntos agora? Não porque se casaram, não porque decidiram tentar de novo, mas porque estão escolhendo estar juntos neste momento presente." Isadora falou primeiro. "Porque Heitor me desafia a ser melhor, sem me fazer sentir que não sou suficiente como sou. Porque construímos algo juntos que é imperfeito, mas real. Porque quando olho para ele, vejo não só o homem que ele é, mas o homem que ele está escolhendo se tornar." Heitor pegou a mão dela antes de responder. "Porque Isadora me vê completamente, incluindo todas as partes quebradas e assustadas, e não foge. Porque me força a ser honesto comigo mesmo, de jeitos que nunca fui antes. Porque com ela posso ser simplesmente Heitor, não o CEO, não o cara bem-sucedido, só eu, doutor." Henrique sorriu. "Essa é uma boa base. Não perfeita, mas boa. E sabem de uma coisa, a perfeição é supervalorizada de qualquer jeito." Há um ano de casados, Isadora e Heitor organizaram um jantar pequeno. Não foi uma celebração elaborada como as que Heitor costumava organizar, mas algo íntimo. Só eles, a mãe de Heitor, visitação que tinha vindo de Juiz de Fora, os pais e a avó de Isadora, e, surpreendentemente, Madalena e Sofia, as ex-esposas de Heitor. A ideia tinha sido de Heitor.
E quando ele propôs para Isadora, ela ficou atônita. Você quer convidar suas ex-esposas para o nosso jantar de aniversário? Quero fazer as pazes, tinha explicado Heitor. Fiz muito mal a elas, muito mal, e embora não possa desfazer isso, posso pelo menos reconhecer. E quero que elas vejam você, que vejam que é possível fazer algo diferente. Então ali estavam, no pequeno apartamento em Moema, que agora parecia mais lar que qualquer cobertura luxuosa jamais tinha parecido. A mesa estava cheia de pratos simples, mas feitos com amor. Moqueca que Isadora tinha finalmente dominado, torta capixaba da mãe de Isadora, empadinhas mineiras que Visitação tinha trazido. No começo, a tensão era palpável. Madalena e Sofia olhavam ao redor do apartamento modesto com expressões indescritíveis. É diferente da cobertura, comentou finalmente Madalena. Melhor, respondeu Isadora simplesmente. Durante o jantar, aconteceu algo notável. Heitor, sem que Isadora pedisse, dirigiu-se diretamente às suas ex-esposas. Madalena, Sofia, sei que meu convite provavelmente a surpreendeu. E se causou dor, lamento. Mas precisava dizer cara a cara que entendo agora o mal que causei a vocês. Não foi intencional, mas isso não torna menos real. Tentei controlar vocês, moldar vocês, transformá-las em versões de vocês mesmas que encaixassem na minha visão do que uma esposa deveria ser. No processo, roubei partes de vocês. E lamento profundamente. O silêncio que seguiu foi pesado. Sofia foi a primeira a falar com lágrimas nos olhos. Sabe, esperei 6 anos por essas palavras. Não precisava delas para te perdoar. Já fiz meu próprio trabalho em terapia para isso. Mas precisava delas para sentir que não estava louca. Que o que vivi foi real e não foram imaginações minhas. Madalena acrescentou. O que mais me doeu não foi que você me mudou, mas que me convenceu de que era eu que estava errada. Que meus sonhos eram pequenos, que minha visão era limitada. Levei anos para recuperar a confiança no meu próprio julgamento. Eu sei, disse Heitor, e se pudesse voltar no tempo, não pode, interrompeu Madalena, mas não com crueldade. Mas pode fazer o certo agora, com a Isadora, e pelo que vejo, olhou ao redor. Parece que você realmente está tentando. A conversa se abriu depois disso. Visitação, a mãe de Heitor, compartilhou histórias de como seu filho tinha sido quando criança. Sensível, com medo de decepcionar, sempre tentando provar que valia alguma coisa. O pai dele, disse a anciã, era um homem duro, nunca satisfeito, sempre exigindo mais. Heitor passou a infância tentando ganhar a aprovação dele. Nunca conseguiu. Isso deixa cicatrizes. Pilar, a avó de Isadora, falou sabiamente. O passado nos forma, mas não precisa nos definir. O que importa é o que fazemos com as lições que aprendemos. Depois do jantar, enquanto Isadora e Madalena lavavam a louça juntas na cozinha pequena, a pintora falou em voz baixa. Você é feliz? Isadora considerou a pergunta cuidadosamente. Nem sempre. Há dias difíceis. Há momentos que vejo os velhos padrões tentando voltar e tenho que lutar contra eles. Mas sim, acho que estou construindo algo que pode se tornar felicidade real. Não a felicidade de conto de fadas, mas algo mais substancial. Madalena sorriu. Isso é mais do que eu tive. Se cuida, Isadora. E se precisar conversar com alguém que entende, tô aqui. Naquela noite, depois que todos foram embora, Isadora e Heitor sentaram-se na pequena varanda que dava para o jardim com a limoeira. O ar tinha o frescor do outono paulistano. No que você está pensando? Perguntou Heitor. Enquanto já percorremos, e enquanto ainda falta para percorrer. Heitor a abraçou. Acha que vamos conseguir? Não sei, respondeu Isadora honestamente. Mas pela primeira vez, sinto que o sucesso não depende de alcançar alguma versão perfeita de nós mesmos. Só de continuar tentando, continuar se escolhendo, continuar crescendo. O verdadeiro triunfo não é nunca cair. É levantar toda vez um pouco mais sábio, um pouco mais forte, um pouco mais capaz de amar e ser amado completamente. Aos 18 meses de casados, Isadora descobriu que estava grávida. A notícia chegou num momento curiosamente perfeito e imperfeito ao mesmo tempo. Perfeita porque o relacionamento finalmente parecia sólido,
construído sobre alicerces de honestidade e esforço mútuo. Imperfeita porque ambos ainda estavam navegando nas águas complicadas dos seus próprios demônios, e a ideia de trazer uma criança para esse espaço era aterrorizante. Isadora ficou olhando para o teste de gravidez positivo por quase 1 hora, sentada no banheiro do apartamento, com 1000 pensamentos correndo pela sua mente. Estava pronta para ser mãe? Heitor estava pronto para ser pai? E se repetissem os padrões dos seus próprios pais? E se o relacionamento ainda em reparação não sobrevivesse ao estresse de um bebê? Quando finalmente contou a Heitor naquela noite, a reação dele a surpreendeu. Não houve júbilo automático, nem declarações de alegria. Em vez disso, ele sentou-se lentamente, com o rosto pálido, e disse: "O que você quer fazer?" "O que eu quero fazer?" repetiu Isadora. "Não quer dizer o que nós deveríamos fazer?" "Não." Heitor balançou a cabeça. "É seu corpo, Isadora, sua vida, nosso casamento. Se você decidir que não é o momento certo, vou entender. Se decidir que quer seguir em frente, vou estar aqui. Mas essa decisão tem que ser sua primeiro. Completamente sua." Isadora sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Esse era Heitor aprendendo, crescendo, soltando o controle mesmo na maior decisão que poderiam enfrentar. "Não sei", admitiu ela. "Tô apavorada, Heitor. E se eu for uma mãe terrível? E se repetirmos todos os erros dos nossos pais? E se... Ei!" Heitor se ajoelhou na frente dela, pegando suas mãos. "E se formos? E se cometermos erros? Porque vamos cometer, Isadora. Ninguém é pai perfeito. Mas se conseguirmos aprender, crescer, admitir quando erramos, isso já é alguma coisa, não é?" Decidiram se dar 1 mês para pensar, para conversar com profissionais, para visitar suas famílias e obter perspectivas. Não foi uma decisão tomada levianamente, nem num momento de paixão romântica. Foi medida, cuidadosa, assustadora. Visitaram Pilar no Guarujá durante esse mês. A anciã, agora com 81 anos, os recebeu no seu quintal cheio de gerânios com sua sabedoria usual. "Um filho não conserta um casamento quebrado", disse sem rodeios. "Mas num casamento que está se curando, que está crescendo, um filho pode ser uma bênção. A pergunta não é se vocês estão prontos, porque ninguém nunca está completamente. A pergunta é: vocês estão dispostos a continuar fazendo o trabalho, mesmo quando for 1000 vezes mais difícil?" Também conversaram com o Dr. Henrique, o terapeuta. "Qual é o maior medo de vocês?" perguntou. Isadora falou primeiro. "Que Heitor tente controlar cada aspecto de como criamos essa criança. Que eu perca minha voz nas decisões importantes." Heitor acrescentou: "Que eu seja um pai terrível. Que repita os padrões do meu próprio pai. Distante, crítico, impossível de satisfazer." "Esses são medos válidos", reconheceu o Dr. Henrique. "Mas notem que ambos são conscientes desses padrões potenciais. Essa consciência é metade da batalha. Conseguem se comprometer com criação compartilhada, com trabalho em equipe, com estar abertos, quando apontarem comportamentos problemáticos?" Foi essa pergunta que finalmente ajudou Isadora a tomar sua decisão. Uma noite, caminhando pelo Ibirapuera com Heitor, observando as famílias alimentando os patos no lago, ela disse: "Quero ter esse bebê, mas preciso que você prometa algo. O que for, que vai me escutar. Que quando eu tiver uma opinião sobre criação, mesmo que contradiga a sua, vai considerar seriamente. Que nosso filho vai ver um relacionamento de iguais, não de dominação. Porque não quero criar uma criança que ache que é assim que o amor se parece." "Prometo", disse Heitor, e nos seus olhos Isadora viu sinceridade. "E prometo mais uma coisa, que vou pedir ajuda quando precisar, que vou fazer terapia para trabalhar minhas questões de pai, que não vou fingir que tenho todas as respostas." Tomaram outra decisão importante. Se mudariam, não de volta ao luxo, mas para algo diferente. Encontraram uma casa pequena em Florianópolis, em Santa Catarina, perto do mar, mas longe da pressão de São Paulo. Heitor podia trabalhar remotamente nos projetos que havia escolhido, focando em qualidade sobre quantidade. Isadora continuaria seu trabalho de consultoria da mesma maneira. A casa era modesta: 3 quartos, um jardim pequeno com vista para a Lagoa da Conceição,
paredes que precisavam de pintura. Mas quando entraram pela primeira vez, Isadora soube que esse seria o lar onde criariam seu filho. É perfeito, disse, e falava sério. Heitor, com as mangas arregaçadas e o cabelo despenteado pelo vento que vinha do mar, sorriu. É sim. Passaram as semanas seguintes se preparando. Heitor aprendeu a montar móveis, com resultados variados que os fizeram rir até chorar. Imperfeito, com pinceladas desiguais e móveis ligeiramente tortos, mas nosso. Uma tarde, enquanto Isadora pintava e Heitor lutava com um trocador de bebê que aparentemente tinha sido projetado por um sádico, ele disse: Sabe, há 2 anos, se alguém tivesse dito que eu estaria numa casa modesta, brigando com móveis de IKEA, feliz, nunca teria acreditado. E agora? Agora não trocaria por nada. Às vezes, o caminho para a felicidade exige perder tudo o que você achava que precisava para descobrir o que realmente importa. Na noite antes da mudança oficial para Florianópolis, Isadora e Heitor sentaram-se na varanda do apartamento em Moema, pela última vez. Isadora pintou o quarto do bebê de um amarelo suave, recusando as sugestões de Heitor de contratar pintores profissionais. Quero que nosso filho cresça num lar que construímos nós mesmos, explicou. São Paulo se estendia abaixo deles, uma cidade que os tinha visto crescer, errar, cair e levantar. Com medo? Perguntou Isadora. Apavorado, admitiu Heitor. E você? Também. Mas é um tipo diferente de medo. Não é o medo de me perder ou de ser controlada. É o medo do desconhecido, mas com empolgação misturada nele. Heitor pegou a mão dela, colocou sobre sua barriga onde o filho estava crescendo. Vamos errar muitas vezes. Com certeza. Mas vamos tentar juntos. Sim, juntos. E nessa palavra simples, juntos, havia todo o peso de 18 meses de luta, aprendizado, quedas e reconstrução. Não era o final feliz perfeito de um conto de fadas. Era algo melhor. Era real. 3 meses depois, numa tarde de começo de primavera, Isadora estava de pé na pequena casa de Florianópolis, com a barriga visivelmente arredondada sob um vestido solto de algodão, organizando as roupinhas minúsculas que sua avó Pilar havia bordado à mão. Cada peça tinha pequenos detalhes, um peixinho aqui, uma gaivota ali, símbolos do mar que havia marcado sua infância. O cheiro de maresia entrava pelas janelas abertas, misturando-se com o aroma da moqueca, que Heitor estava tentando fazer na cozinha. Podia ouvi-lo praguejar suavemente quando algo não saía como esperava, e sorriu. O homem que havia conhecido 18 meses atrás nunca teria admitido que não sabia fazer algo, muito menos teria passado uma tarde inteira tentando. Tá pronta! Gritou Heitor da cozinha. Bom, mais ou menos. Não sei se dá para chamar tecnicamente de moqueca, mas é comestível. Isadora caminhou até a cozinha, uma mão apoiada na lombar. Heitor estava na frente do fogão, com o cabelo grisalho mais longo agora, completamente despenteado, usando uma camiseta velha e jeans. Não havia nem rastro do executivo impecável, que sempre vestia ternos de R$3.000. Tem uma cara interessante, disse Isadora, olhando o que poderia generosamente ser descrito como uma moqueca experimental. Tá horrível, né? Um pouquinho, admitiu ela rindo, mas o esforço conta. Sentaram-se na mesinha da cozinha, compartilhando a moqueca mediana e pão fresco que haviam comprado na padaria do bairro. Pela janela, podiam ver a lagoa, as águas calmas refletindo o céu da tarde. Sabe que dia é hoje, né? Perguntou Heitor. Isadora pensou por um momento. Quinta? Faz exatamente 18 meses do nosso casamento. 18 meses. Parecia uma vida inteira, e um piscar de olhos ao mesmo tempo. Valeu a pena? Perguntou Isadora. Toda a dor, a luta, as vezes que quase desistimos. Valeu a pena? Heitor largou o garfo, pegou as mãos dela sobre a mesa. Cada segundo. Porque me ensinou que o amor verdadeiro não é posse nem controle, nem criar uma versão perfeita de alguém. É ver a pessoa completamente, imperfeições e tudo, e escolher crescer junto com ela. Isadora sentiu lágrimas nos olhos, malditos hormônios da gravidez que a faziam chorar por tudo. Tenho pensado muito naquela noite.
A noite de casamento, quando você disse, confia em mim. Lembro. Confiei em você naquela noite. Confiei cegamente, completamente, sem questionar. E quase me perdi nessa confiança. Heitor assentiu, dor cruzando seu rosto. Eu sei. Mas agora, continuou Isadora, confio em você de um jeito diferente. Não confio que você nunca vai errar, porque vai. Não confio que sempre vai falar o certo ou agir perfeitamente. Confio que quando errar vai reconhecer. Confio que me respeita o suficiente para escutar quando aponto esses erros. Confio no esforço, não na perfeição. Isso é a única coisa que posso te prometer, disse Heitor. Esforço, todo dia. Tentar. O bebê chutou então, forte o suficiente para Isadora soltar um suspiro. Heitor olhou para a barriga dela com um assombro que nunca desaparecia. Posso? Perguntou. E o fato de perguntar em vez de presumir dizia tudo sobre quanto havia mudado. Isadora guiou a mão dele até onde o bebê estava chutando. Viram juntos uma pequena protuberância pressionar contra a palma dele. Oi, pequeno, sussurrou Heitor. Sou seu pai, e vou errar, muitas vezes, mas te prometo que sempre vou tentar. E vou garantir que você cresça vendo o que significa respeito de verdade, parceria de verdade, amor de verdade. Isadora colocou a mão sobre a de Heitor. E vamos te ensinar que tudo bem ter medo, que tudo bem ser imperfeito, que o que importa não é nunca cair, mas levantar, aprender e seguir em frente. Naquela noite, depois do jantar, caminharam pela praia. O sol se punha sobre o mar, pintando o céu em tons de laranja e rosa, que Isadora nunca tinha visto em São Paulo. A areia estava fria sob seus pés descalços, e o vento trazia o cheiro salgado que era o aroma da sua infância. Lembra o que você pensou naquela primeira noite? Perguntou Heitor. Na suíte do hotel com o jasmim e as velas. Pensei que estava vivendo um conto de fadas, que finalmente tinha encontrado meu final feliz. E agora? Isadora parou, olhando para o horizonte onde o mar se encontrava com o céu numa linha perfeitamente imperfeita. Agora sei que não existem finais felizes, só capítulos. Alguns são lindos, alguns são dolorosos, alguns são assustadores. Mas se você os vive com honestidade, se continua crescendo, se escolhe o amor mesmo quando é difícil, então cada capítulo tem seu próprio tipo de felicidade. Sentaram-se na areia, Isadora apoiada em Heitor, a mão dele sobre a barriga onde o futuro deles crescia. As ondas quebravam na praia, eternas e implacáveis, e no seu ritmo havia algo reconfortante. Sabe, disse Heitor depois de um longo silêncio, houve um momento, quando tudo estava desmoronando, que achei que tinha arruinado irremediavelmente minha última chance de felicidade, que meus demônios eram grandes demais, que o dano que havia causado era irreparável. E o que te fez mudar de ideia? Você. Você ficou. Não porque era fraca ou dependente, mas porque foi forte o suficiente para exigir mudança real. Me deu a chance de ser melhor, mas também me deu as ferramentas e os limites para conseguir. Você salvou nosso casamento, mas, mais importante, me salvou de mim mesmo. Isadora girou para olhá-lo. Não fui eu quem te salvou, Heitor. Foi você. Eu só mostrei o caminho. Você teve que escolher percorrê-lo. A salvação nunca vem de fora. Vem da decisão brutal e corajosa de confrontar seus próprios demônios, de reconhecer seus padrões destrutivos e de fazer o trabalho doloroso de mudar, um dia de cada vez, pelo resto da sua vida. Nos meses que se seguiram, o bebê chegou. Uma menina, que chamaram de Marina, com os olhos de Isadora e o nariz de Heitor. Os primeiros dias foram caóticos, aterrorizantes, lindos. Heitor trocou fraldas com mãos desajeitadas, ficou acordado em noites intermináveis, chorou na primeira vez que Marina realmente o olhou. Isadora aprendeu a amamentar, a acalmar, a confiar nos seus instintos, mesmo quando cada livro de maternidade dizia algo diferente. Tiveram discussões sobre estilos de criação. Heitor ocasionalmente caía em padrões controladores, sugerindo o jeito certo de fazer as coisas. Mas toda vez que Isadora apontava, ele parava, respirava fundo, pedia desculpas. E toda vez o tempo entre a sugestão e a correção ficava mais curto.
Quando Marina fez 6 meses, Isadora voltou a trabalhar. Foi difícil, cheio de culpa e lágrimas, mas Heitor estava lá. Não só simbolicamente, mas literalmente, fazendo seu turno, aprendendo a cozinhar papinhas, com resultados variados, cantando canções de ninar desafinadas. Uma tarde, Pilar veio visitar de Guarujá. Encontrou Isadora no pequeno jardim, pendurando roupas de bebê enquanto Marina brincava num cobertor sob a sombra de uma limoeira jovem que haviam plantado. "Você parece feliz", observou a anciã. "Sou", respondeu Isadora. "Não o tempo todo, não a cada segundo. Há dias difíceis, dias quando Heitor e eu temos que nos lembrar ativamente das nossas promessas. Dias quando tô exausta, quando duvido das minhas decisões de maternidade, quando me pergunto se tô fazendo tudo errado. Mas sim, vó. Sou feliz. Esse é o melhor tipo de felicidade", disse Pilar. "Não a fabricada dos filmes, mas a real, com todos os seus problemas e desafios incluídos." Quando Marina completou 1 ano, Isadora e Heitor renovaram seus votos. Não foi uma cerimônia grande, só eles, suas famílias próximas e, surpreendentemente, as 3 ex-esposas de Heitor, com quem haviam desenvolvido relações de amizade improváveis, mas genuínas. Dessa vez, quando Heitor disse "confia em mim", Isadora sabia exatamente o que isso significava. Não confiança cega, mas confiança conquistada. Não perfeição prometida, mas esforço comprometido. Não um conto de fadas, mas uma história real de pessoas imperfeitas, escolhendo se amar completamente. E quando Isadora disse seus próprios votos, renovados e reescritos, falou de limites e respeito, de crescimento individual e compromisso compartilhado, da coragem que exige ficar e da coragem que exige ir embora se necessário. Falou de amor, não como posse, mas como companheirismo, não como fusão, mas como 2 pessoas completas escolhendo caminhar juntas. Anos depois, quando Marina era uma menina de 5 anos, que perguntava como mamãe e papai se conheceram, Isadora contou uma versão editada da história. Contou sobre um empresário e uma jovem de uma cidade litorânea, sobre desafios e crescimento, sobre aprender que o amor verdadeiro exige trabalho, mas vale cada esforço. "E viveram felizes para sempre?", perguntou Marina com os olhos brilhantes. Isadora trocou um olhar com Heitor, que sorriu. "Vivemos", disse Isadora. "Alguns dias mais felizes que outros, mas juntos nos escolhendo todo dia, crescendo, aprendendo. E isso, meu amor, é melhor que qualquer conto de fadas." Porque no final, Isadora havia aprendido que a verdadeira mágica não estava na noite de jasmins perfeitamente perfumada, ou nas joias brilhantes, ou na vida de luxo. Estava no homem que aprendeu a soltar o controle. Estava na mulher que aprendeu a exigir respeito. Estava nas moquecas queimadas e nos móveis mal montados e nas noites sem dormir com um bebê chorando. Estava na decisão diária, consciente e corajosa, de escolher o amor imperfeito sobre a solidão perfeita. E enquanto o sol se punha sobre Florianópolis, pintando o céu com as mesmas cores daquela primeira noite de casamento, Isadora segurava sua filha, com Heitor ao seu lado, e soube que havia encontrado algo muito mais valioso que um conto de fadas. Havia encontrado uma vida real, com todo o seu caos e beleza, construída sobre os alicerces sólidos da honestidade, do respeito mútuo e do amor que escolhe ficar mesmo quando é difícil. O amor verdadeiro não é a ausência de conflito, é a presença de compromisso. Não é nunca duvidar, mas escolher ficar apesar das dúvidas. Não é perfeição, mas a coragem de ser imperfeitos juntos. E nessa verdade simples, mas profunda, encontraram seu para sempre.